Bem, galera, então bom dia. Vamos começar agora com um conteúdo novo do módulo que nós estamos utilizando, né? Que nós estamos estudando. Vamos ver, nós estamos estudando o módulo 5. Módulo 5 não. Módulo 6, né? Vamos para a página 26, 27 e 28 hoje. Nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, né? Quais são as orações subordinadas substantivas? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa. Não é mesmo? São 6. E agora nós vamos ver as adjetivas, que são só 2, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar o slide com vocês. Depois colocarei disponível para vocês lá no Tule esse slide. Então, lembrando que nós vamos ver a apostila da página 26, 27 e 28. Então, já deixa aberta aí para depois a gente fazer as nossas complementações dos nossos estudos, ok? Bem, orações subordinadas adjetivas. Todo mundo está conseguindo visualizar? Ou fala pelo chat ou liga o microfone aí, por favor. Todo mundo está visualizando aí? Falem comigo, por gentileza, me dá um ok. Sim, beleza. Tá bom. Bem, nós já vimos que as orações subordinadas substantivas, elas exercem a função sintática que o substantivo exerce, né? E as adjetivas? As adjetivas, elas vão assumir a função sintática que o adjetivo exerce, tá? Então, Luan, bom dia. Nós começamos falando sobre orações subordinadas adjetivas, página 26 da sua apostila. Tá tudo bem, Luan, com você? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Sim ou não, Luan? Certo? Mais ou menos? Vai ficar melhor, você vai ver. Tudo no final se resolve. No final tudo fica certo, tá? Tenha paciência aí que vai estar tudo certo no final. Bem, gente, então, nós já havíamos falado das orações subordinadas substantivas que exercem as funções do substantivo, né? Bom dia, João. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Estamos falando de orações subordinadas adjetivas, página 26 da sua apostila, tá bom? As orações subordinadas substantivas exercem função sintática de substantivo. E as adjetivas, elas exercem as funções sintáticas próprias de um adjetivo, né? Elas se referem a um substantivo ou a um pronome da oração principal. Elas normalmente, elas são introduzidas por pronomes relativos. A maioria, tá? Elas são introduzidas na sua grande maioria por pronomes relativos. Que pronomes relativos são esses? O que e o quem, né? Se puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, que são pronomes relativos também. Cujo, cuja, onde, quando, se puder ser substituído por em que, no qual, na qual, o quanto e o como. Tá bom? E ela também pode ser, essas orações também podem ser iniciadas por uns outros elementos que nós vamos falar depois, tá? Mas por enquanto nós ficamos só com o pronome relativo. O que é um pronome relativo? É um pronome que se refere a um nome antecedente. Não esqueçam disso. Pronome relativo é aquele que se refere a um nome antecedente. Então, o nome antecedente vai estar onde? Na oração principal. E quais são os tipos? São só 2 tipos, né? As substantivas são 6 tipos e as adjetivas nós temos 2 tipos apenas. As restritivas e as explicativas.
Como nós vamos diferenciar isso? Como nós vamos detectar isso? Vamos ver. O que faz as adjetivas restritivas, gente? Elas especificam, elas limitam ou restringem o sentido do substantivo ou pronome da oração principal, tá? Então, qual é a função sintática dessa oração? Ela exerce função sintática de adjunto adnominal, tá? Mas por serem indispensáveis para a compreensão do termo antecedente, elas não são isoladas na escrita por meio de vírgula. Então, se eu retirar da frase esse elemento, não vai alterar o significado da frase. Então, preste atenção. A adjetiva restritiva não aparece entre vírgulas e ela especifica, limita ou restringe o significado do adjetivo. Vamos ver como isso funciona. O aluno estudioso aprende. Está no sujeito, né? Estudioso é uma característica do aluno que está colada a ele, então é um adjunto adnominal. Lembra que o adjunto é um termo que aparece junto ao substantivo? Então, ele é adjetivo. Aí, vamos transformar isso numa oração subordinada adjetiva restritiva. O aluno que estuda aprende. A oração iniciou com pronome relativo. Qualquer aluno aprende? Não. Somente o aluno que estuda. Eu limitei, eu especifiquei, o quê? Eu restringi esse aluno. Não são todos os alunos. Apenas o aluno que estuda. Entenderam, gente? Ficou claro? A oração adjetiva restritiva não aparece entre vírgula e ela especifica um termo. Não são todos os alunos que aprendem. Apenas o aluno que estuda. Isso é específico. E aí ela não aparece entre vírgulas. Vê se eu tirando o que estuda, vê se continua com sentido. O aluno aprende. Continua com sentido, sim ou não? Liga o microfone ou fala no chat. Sim, continua com sentido. Muito obrigada, Luan. Então, continua com sentido. Essa oração ela está exercendo função sintática de adjunto adnominal, termo que acompanha o nome, tá? Então, esse pronome relativo aqui, coloquei para vocês no slide, que ele está exercendo função de sujeito. A frase toda exerce função sintática de adjunto adnominal. Mas qual é a função do pronome relativo dentro dessa oração? Esquece o que está de fora, vamos analisar só a oração. Que estuda. O que está faltando aqui para complementar o estuda? O sujeito, né? Se está faltando o sujeito, esse quezinho, ele exerce função de sujeito de estuda. Substitui o que pelo aluno? O aluno estuda. Não funcionou como sujeito? Então, o que está exercendo a função sintática de sujeito. Mas para eu descobrir a função sintática, eu tenho que analisar apenas a oração adjetiva. Eu tenho que esquecer o que vem antes e o que vem depois, ok? Vamos lá. Olha o próximo exemplo. O time que tirou o primeiro lugar foi o São Paulo. Foi qualquer time que foi o São Paulo? Não. Foi o que tirou o primeiro lugar. É um sentido particular. Está restringindo. O time que tirou o primeiro lugar foi o São Paulo. Não foi qualquer time, não foi todos os times. São Paulo, foi o São Paulo, não foi todos os times, foi apenas um time. Olha o próximo exemplo. Os pescadores que se arrependem alcançam o perdão de Deus. Todos os pecadores alcançam o perdão de Deus? Não. Oi? Depende do termo São Paulo? Não, aqui está falando a respeito, ó, que tirou o primeiro lugar. O time que tirou o primeiro lugar foi o São Paulo. Não depende do São Paulo. Eu tenho que analisar apenas a oração restritiva. Eu estou dando um sentido particular ao time. Ele tirou o primeiro lugar. E esquece o foi o São Paulo e esquece o time. Analisa, Luan, somente a oração, tá?
Na oração adjetiva, Luan, o que está no final não importa. O que importa é a oração adjetiva e o que vem antes. Esse termo que tirou o primeiro lugar está se referindo a time. Tudo bem, Luan? Está restringindo o sentido de time, tá? Está se referindo a time, está se referindo ao primeiro nome. Tira essa oração restritiva. O time foi o São Paulo. Tem todo sentido, tá? Essa oração adjetiva, ela vai se referir ao nome anterior. Ah, que bom, Luan. Mas sempre pergunta, quando tiver dúvida, que a gente vai explicando de uma outra forma, né? Que eu vou explicando de uma outra forma e aí a gente vai entendendo. O importante é não ficar com dúvida. A minha preocupação é que vocês não fiquem com dúvida, tá? Olha aí, os pescadores que se arrependem alcançam o perdão de Deus. Quem são esses pescadores? São todos os pescadores? Júlia chegando. Bom dia, Júlia. Não são todos os pescadores que alcançam o perdão de Deus, são apenas os pescadores que se arrependem. Que se arrependem está se referindo aos pescadores, está restringindo, está limitando os pescadores. Não são todos os pescadores que vão alcançar, que alcançam o perdão de Deus. Apenas os pescadores que se arrependem. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela limita, ela restringe algo relacionado ao nome da oração anterior. Júlia, nós estamos falando de orações subordinadas adjetivas. Você pode abrir sua apostila na página 26 e a gente já começou falando aí das restritivas, das adjetivas restritivas, tá? Que são orações que não são usadas com vírgula e exercem a função sintática de adjunta de nominal. O homem que amo chegou. Foi qualquer homem que chegou? Não especifiquei, eu restringi. Foi o homem que amo. Se eu retirar essa frase, continua o sentido. O homem chegou, continua com sentido. Então, a adjunta de nominal é um termo acessório. Eu acrescento na minha frase, tá? Eu posso tirar e a frase principal vai começar, a oração principal vai continuar com o sentido. E aí, gente, eu sempre tenho que analisar a oração adjetiva se eu quiser descobrir a função sintática do pronome relativo. Porque lembra, geralmente as orações subordinadas adjetivas, elas começam com o pronome relativo. O que é pronome relativo? É um termo que se refere ao nome antecedente. Então, esse quezinho aqui do que tirou o primeiro lugar se refere a time. Esse que de que se arrependem se refere a pescadores. Esse que de que amo se refere a homem. Alguma dúvida? Perguntem, porque para depois não surgir a dúvida na hora do exercício. Alguma dúvida? Continuando. As adjetivas explicativas, elas funcionam como uma espécie de uma informação secundária a respeito do termo, tá? Ela exerce a função sintática de predicativo. Daí, exprimem uma qualidade acidental. Prestem atenção aqui. O aluno, que é estudioso, aprende. Nesse caso, eu estou explicando algo sobre o aluno. Eu não estou restringindo. Eu estou apenas explicando algo sobre o aluno. O aluno, que é estudioso, aprende. Eu não estou restringindo, eu estou apenas explicando algo sobre o aluno. Olha o segundo exemplo. A AIDS, que é um flagelo da humanidade, tem matado muita gente. Eu estou explicando algo sobre a AIDS, que ela é o flagelo da humanidade. Eu apenas informei algo sobre o termo anterior. Eu apenas expliquei algo sobre o termo anterior.
Só que, deixa eu voltar aqui. As explicativas têm uma diferença da restritiva. Elas aparecem entre vírgulas. Cuidado com isso. Restritiva não vai aparecer entre vírgulas. A explicativa sempre vai aparecer com vírgula. Olha o próximo slide. O emprego ou não da vírgula nas orações adjetivas é fundamental. Olha o sentido, tá? Vamos ver a diferença das orações. Ele visitará o irmão que mora no interior. Ele visitará o irmão que mora no interior. Tem uma diferença da oração de cima para a oração de baixo. Na oração de cima, ele visitará o irmão que mora no interior. Ele tem mais de um irmão. Só que ele restringiu. Ele vai visitar apenas o que mora no interior. Agora, olha o segundo. Ele visitará o irmão que mora no interior. Ele tem apenas um irmão e este mora no interior. Ele explicou algo sobre o irmão dele. Na primeira, ele restringiu algo sobre os irmãos, né? Ele visitará o irmão que mora no interior. Isso quer dizer que ele pode ter mais de um irmão. Quer dizer que ele tem mais de um irmão e apenas um mora no interior. Ele restringiu. Agora, na segunda, eu tenho uma explicativa e ele explicou alguma coisa sobre o irmão dele. Ficou claro? Falem para mim se ficou claro ou se vocês têm alguma dúvida relacionada a isso. Lucas, tranquilo. Luan, está tranquilo. Júlia, que chegou depois. Karine. João. Vocês entenderam, gente? Na primeira, ela é restritiva. Ele restringe algo sobre o irmão. Limita. Na segunda, ele apenas explica. Tudo bem? Aí, na segunda, tem que ter vírgula. Mas muda o sentido. Beleza. Só que essas orações, gente, que nós vimos, esses dois tipos de orações que nós vimos até agora, são orações desenvolvidas. Nas orações desenvolvidas aparecem os conectivos, né? Pode aparecer ou as conjunções ou os pronomes relativos, tá? Nas orações. E aí, só que essas orações nem sempre elas aparecem desenvolvidas. Elas podem aparecer de formas reduzidas. E como que eu sei que essa oração ela está na forma reduzida? Quando apresentam os verbos numa das formas nominais, preciso de conectivo, ou seja, não vai aparecer o conectivo, mas as orações vão aparecer com os verbos nas formas nominais. Quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, particípio. As orações reduzidas, elas se apresentam com o verbo nas formas nominais. Só que nas orações substantivas, gente, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Elas não serão reduzidas nem de gerúndio e nem de particípio. Diferente das adjetivas, que poderão ser reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Ok? Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Fiz. O que eu fiz? O problema é acabar. Olha aqui o verbo no infinitivo. Tenho vontade de quê? De falar mais. Olha que o verbo apareceu no infinitivo. Proíbo de sair. É necessário discutir o assunto. Só há uma solução, partir. O melhor é prestar atenção. Todas essas orações aqui, elas foram reduzidas. Por quê? Retiraram o conectivo, né? E colocaram o verbo na forma nominal. Então, todas essas orações, elas foram transformadas em oração reduzida, tá? Todas essas foram transformadas em orações reduzidas. Olha as orações adjetivas, gente. Não sou homem de inventar coisas. Apareceu uma reduzida de infinitivo. Olha outra.
O menino, assustado, arrepiou a carreira. Apareceu uma reduzida de particípio. E olha a última. Era o regente da orquestra ensinando a marcar o compasso. Apareceu uma reduzida de gerúndio. Como é que eu faço para transformar isso numa oração completa? Eu tenho que colocar o conectivo. Vamos ver. O menino assustado arrepiou a cadeira. O menino que é assustado arrepiou a carreira. Não sou homem de inventar coisas. Não sou homem que inventa coisas. Eu tenho que colocar, gente, sempre o conectivo para transformar essas orações. Vamos ver aqui uma oração substantiva. É necessário discutir o assunto. É necessário que se discuta o assunto. A partir do momento que eu coloco um conectivo, ela se torna uma oração desenvolvida. Vamos fixar isso vendo os exemplos da apostila? Vamos lá para a página 26. Lá em cima, na página 26, está escrito assim: orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas. Peguem a apostila de vocês. Orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas. Olha os exemplos que estão aí. Ó. Desenvolvida, tá? Disse que era um artista. Tá desenvolvida. Apareceu o quê? A conjunção que, né? É uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Agora, olha a reduzida. Disse ser um artista. Apareceu o quê? Um verbo no infinitivo. Então, essa é uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Olha o próximo exemplo. É preciso que cheguemos cedo. Está desenvolvida. Apareceu a conjunção. Agora, olha a reduzida. É preciso chegarmos cedo. Já não tem mais conjunção e o verbo foi passado para o infinitivo. Então, essa é uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Esse palavrão mesmo, esse nome gigantesco, tem que ser assim. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Tem que colocar isso. Olha a próxima. Só quero uma coisa, que eu seja feliz. Está desenvolvida. Apareceu a conjunção. Agora, olha a próxima. Só quero uma coisa, ser feliz. Tirou a conjunção, apareceu um verbo na forma nominal. Ela é uma oração reduzida. Ok? Tranquilo? Não é tão tranquilo assim não, tá? Isso precisa de prática. Vamos ver os próximos exemplos da apostila. Olha aí. Oração subordinada adjetiva. Iniciada aí por um pronome relativo. Olha, o Brasil é um país que valoriza pouco a sua cultura. Está restringindo o significado aí, ó. Está restringindo, está limitando o país. Ele não é qualquer país, ele é um país que valoriza pouco a sua cultura. O homem, que é um ser racional, deve preservar seu planeta. Todos os homens são seres racionais aí. Todos. Ele apenas explicou algo relacionado ao homem. Todos os homens são racionais. Ou deveriam, né, gente? Pois é. Vamos lá, continua. Vamos ver a próxima aqui. Da 27, lá em cima. O quadro azul que está à direita me pertence. Temos uma frase, uma oração restritiva aí. Não é qualquer quadro azul, é o que está à esquerda que me pertence. Eu restringi. Agora, olha aí o próximo exemplo. O quadro azul que está à esquerda me pertence. Eu apenas expliquei algo sobre o quadro azul. No primeiro, poderiam existir outros quadros, tá? Mas no segundo exemplo, eu apenas falei algo sobre o quadro azul. Tudo bem? Então, a restritiva, lembrando, não aparece com vírgula, a explicativa aparece com vírgula.
Olha aí, continuando aí os exemplos da página 27. Os trabalhadores que têm carteira assinada estão preocupados com seus empregos. Todos os trabalhadores estão preocupados com seus empregos? Não, apenas os que têm carteira assinada. Eu estou restringindo. Olha aí o segundo exemplo. Procura-se funcionários cuja capacidade de raciocínio seja alta. Estou procurando qualquer funcionário? Não. Estou procurando aqueles cuja capacidade de raciocínio seja alta. Então, cuidado com isso. Eu estou restringindo. Agora, olha os próximos exemplos. O petróleo, que está cada vez mais raro, teve aumento internacional ontem. Eu apenas expliquei algo sobre o petróleo. Eu expliquei algo sobre o petróleo. Eu expliquei que o petróleo está cada vez mais raro. Eu fiz uma explicação, eu acrescentei uma informação sobre o petróleo. Olha o segundo exemplo. A razão que é intrínseca ao homem organiza a sociedade. Apenas falei algo sobre a razão. Eu expliquei algo sobre a razão. Página 28. Falando que eu já falei sobre a pontuação lá em cima, né? Restritivas não são separadas por pontuação. Se vocês quiserem, pode até sublinhar isso na apostila de vocês. Olha aí as explicativas. Os leitores de Machado de Assis, que adoram ironia, estão felizes com esta publicação. Expliquei alguma coisa sobre os leitores. Os leitores de Machado de Assis que conhecem esta nova publicação estão felizes. São todos os leitores de Machado de Assis? Não são todos os leitores, são apenas que conhecem essa nova publicação. E aí, ó, as desenvolvidas e as reduzidas. Vi um homem que preparava seu almoço. Está desenvolvida, por quê? Porque apareceu o conectivo aqui. Agora, olha aí a próxima. Vi um homem preparando seu almoço. Opa, já não tem mais conectivo e o verbo apareceu na forma nominal, de gerúndio. Aqui, nós temos uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Cuidado, tá, gente? Isso aqui confunde às vezes. Olha os próximos exemplos. Os livros que comprei são estrangeiros. Temos uma reduzida, uma desenvolvida restritiva. Os livros comprados por mim são estrangeiros. Aqui eu tenho uma reduzida. Por quê? Apareceu o verbo na forma nominal e já não tem mais conectivo. Olha a próxima. O homem que andava com uma perna só foi internado ontem no hospital. Tem uma oração desenvolvida. Agora, olha a próxima. Um homem andando com uma perna só foi internado ontem no hospital. Vocês perceberam a diferença de uma para outra? Da reduzida para a desenvolvida? Perceberam, gente? A reduzida não tem conectivo e aparece o verbo numa forma nominal. Já a reduzida, já desenvolvida, tem conectivo. Isso é importante, tá? É muito importante a gente não perder isso. Vamos aí para a página 31 da apostila rapidinho, que nós temos 5 minutinhos, dá tempo. Olha aí, a primeira questão da página 31 diz assim: pode-se classificar como oração subordinada adjetiva restritiva? Qual oração? Letra A. Clareia seu caminho e acende seu olhar. B. Convida as luas cheia, minguante e crescente, e de onde se planta a paz, da paz quero a raiz. C. Em uma casinha lá onde mora o sol poente, para finalmente a gente simplesmente ser feliz. E D. Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. Que oração dessas aí vocês acham que é adjetiva restritiva, que se refere ao nome anterior e está restringindo o significado desse nome anterior? Aí na página 31, o que vocês acham? Para a gente encerrar esse primeiro tempo.
Que oração que se refere ao nome anterior, que começa com pronome relativo e que limita, que restringe esse nome anterior? É claro, gente, que essa oração terá que ter um pronome relativo. A primeira tem pronome relativo? O é pronome relativo? Na segunda aparece pronome relativo? Na terceira aparece pronome relativo? Qual é a única que aparece pronome relativo? Qual é a letra? Gente, qual é a única que aparece pronome relativo? A D. Muito bem, Luan. Só tem uma que aparece pronome relativo. Não tem nem Lucas. Você nem tá prestando atenção, né? A única que aparece o pronome relativo é a letra D. Muito bem. Nem tem outra que apareça aqui o pronome relativo. Bem, nós vamos encerrar então esse tempo, né? E daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então tá bom.